Meus queridos irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa se fazer presente nos nossos corações hoje e sempre. É com muita alegria que nós aceitamos o convite feito por essa instituição para que pudéssemos conversar durante 30 minutos sobre um tema tão pertinente ao momento que estamos vivendo. Trata-se da temática, o verdadeiro duelo dos dias atuais. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, na sua lição sobre o duelo, nos traz a ideia dos combates ou das batalhas que eram vivenciadas no passado, na antiguidade, e essas batalhas não davam-se apenas entre as classes mais pobres. Ao contrário, elas davam-se principalmente na elite. E o termo duelo, ele deriva do latim, duellum, e significa guerra. Mas existem também outras acepções, como por exemplo, em espanhol significa luto ou aflição, e está relacionado com o luto ou a aflição experimentada pelos familiares e pelos amigos dos duelistas, por conta de suas mortes. Era um ato reconhecido nas sociedades, né? Fazia parte do código de conduta daquelas sociedades e por isso era completamente regulamentado, tinha suas próprias regras, porque não era visto como um suicídio ou como um ato homicida. Era muito bem aceito em várias sociedades. E as armas utilizadas na época eram espada, lanças, mas a partir do século XVIII começaram a utilizar também as pistolas. E o desafio ele era realizado quando alguém pegava um par de luvas e golpeava o rosto do seu parceiro, ou então quando pegava aquele par de luvas e atirava em seus pés. Então, a partir daquele momento, estava lançado o desafio e só teria duas coisas a serem feitas. A primeira era não aceitar o desafio, mas em compensação ia ficar com a sua honra comprometida. E como naquela época a honra era algo demasiadamente importante, então as pessoas preferiam perder a vida ou tirar a vida do outro do que comprometer a honra. Então, eles aceitavam o desafio e mesmo sabendo que através daquele ato equivocado ia obter a respeitabilidade, né? Eles entendiam que aquilo ali era um ato de bravura que ia tornar o cidadão respeitável, né? Respeitado, bem falando. Então, eles aceitavam, na maioria das vezes, o desafio, lavando a honra com o próprio sangue ou com o sangue alheio. Com o passar dos anos, o duelo foi sendo abolido das mais diversas sociedades. Mas apesar desses duelos terem ficado lá para trás, nessas batalhas físicas terem ficado lá para trás, nós observamos que a alma, ela continua impulsionada por comportamentos bem parecidos com aqueles do passado, né? Felizmente, essas batalhas que nós continuamos vivendo, elas estão retidas apenas nos nossos pensamentos, porque hoje nós já adquirimos um certo grau de conhecimento, né, de maturidade espiritual, que conseguimos frear, em muitas das vezes, as nossas atitudes. Então, muito embora ainda pensemos em coisas negativas, em coisas ruins, mas às vezes nós freamos aquilo que nós vamos falar e principalmente nós freamos as nossas ações, o que é um ponto muito positivo para nós. Mas ainda continuamos retendo essas batalhas negativas nos nossos pensamentos. Então, atualmente, nós temos que direcionar essas batalhas não mais para aquelas vivenciadas fisicamente no passado, mas para as questões emocionais. E aí nós vemos que continuamos vivenciando os mesmos duelos, só que sobre outras nuances. Porque o ser humano é alguém que gosta de viver conflitos, gosta de criar suposições. Imaginemos que gastamos uma energia enorme, desperdiçamos uma energia enorme
tentando descobrir, por exemplo, o que as pessoas pensam a nosso respeito, o que é que está se passando na intimidade de cada pessoa. E isso é uma forma de nós nos conflitarmos, isso é uma forma de nós nos duelarmos. E, na verdade, nós nem nos damos conta disso. Ultimamente, nos últimos anos, tem acontecido uma grande evolução intelectual. Mas, mesmo com essa grande evolução, nós observamos que nos deparamos ainda com muita perversidade. E isso porque a intelectualidade, ou seja, aquilo que nós temos adquirido como conhecimento, não é sinônimo de perfeição. Nós somente estaremos perfeitos, estaremos atingindo a perfeição quando alcançarmos o conhecimento moral e não apenas o intelectual, né? Então, apesar de termos adquirido muito conhecimento e muita intelectualidade, nós observamos ainda essa perversidade na atitude dos homens. E isso porque o homem, na verdade, continua sendo o mesmo egoísta, continua sendo o mesmo mesquinho, continua sendo o mesmo portador de tantas imperfeições, de tantas mazelas, né? É porque, na verdade, o homem, na atualidade, ainda continua a se duelar por não ter conseguido iluminar ainda as próprias trevas. Porque o grande problema da humanidade é permanecer na eterna escuridão. É preciso iluminar as próprias trevas. Conta-se que, na antiguidade, um mago muito famoso, muito conhecido, desafiou um grande sábio para um duelo psíquico, um confronto de ideias. E aí ele chegou na presença de muitas pessoas e disse assim, dirigindo-se ao sábio: "Eu te desafio, ó grande sábio, para um confronto psíquico. E neste confronto eu utilizarei contra você muitos pensamentos negativos e espíritos trevosos. E você poderá utilizar contra mim as armas que você desejar." E as pessoas que estavam ali, ao redor daquela situação, ficaram ansiosas para saberem qual seria a atitude do sábio, né? Qual seria a decisão por ele tomada. E aí o sábio, depois de pensar, dirigiu-se ao mago e disse: "Eu aceito o seu desafio." E aí no dia seguinte, estava lá toda aquela multidão a esperar ansiosa pelo grande confronto entre o sábio e o mago, e o mago chegou cheio de apetrechos, talismãs, vareta mágica, colares, grandes anéis, e o sábio chegou apenas com a própria roupa do corpo, que quase sempre era na cor branca. E aí o mago disse para o sábio que comece então o embate. E nesse momento, o mago fez um desenho no chão e com a varetinha mágica dele, ele começou a chamar, evocar os espíritos negativos e muita energia negativa e começou a endereçar tudo aquilo ao sábio. E o sábio, naquela atitude, né, muito comportado e em posição de lótus, permanecia ali, inatingível. E, novamente, o mago, evocando mais espíritos trevosos, direcionava tudo aquilo para o sábio. E o sábio parecia não se deixar abalar por nada daquilo. E o confronto foi, né, continuando, até que em certo momento o mago começou a passar mal. E ele começou a sentir um ataque cardíaco, um mal-estar, começou a suar, né? E teve até assim uma ânsia de desmaio, quase desmaiou. E nesse momento em que ele quase desmaiou, ele deu-se por vencido e chegou à conclusão de que a técnica espiritual utilizada pelo sábio era muito mais poderosa do que a sua. Por quê? Porque o sábio continuava ali, inatingível, enquanto que ele estava passando mal a ponto até de quase desmaiar. E aí ele deu por encerrado o duelo, né? Deu por encerrada a batalha, admitindo que ele tinha perdido. E aí as pessoas que estavam ali presentes a assistir à grande batalha ficaram ansiosas mais uma vez por quererem saber qual técnica psíquica ou
espiritual o sábio havia utilizado que tinha sido tão poderosa, tão eficaz, a ponto de derrotar tão facilmente o mago. E aí um dos presentes disse: diga-nos, ó grande sábio, que técnica tu utilizaste para vencer o mago com tanta facilidade e com tanta rapidez? E aí, mais uma vez, muito calmamente, o sábio disse: não, meus amigos, eu não usei nenhuma técnica. Eu não usei nada contra o mago. E aí as pessoas disseram: mas como? Como pode não ter utilizado nenhuma técnica contra o mago se ele passou tão mal? E ele disse assim: no momento em que o mago estava endereçando a mim energias negativas e espíritos trevosos, eu estava endereçando a ele energias de amor, de paz. E foram essas energias que me mantiveram protegido. E aí o mago, que estava escutando a explicação que ele estava dando para as pessoas, perguntou: ora, mas se você não utilizou nenhuma técnica contra mim, como é que eu quase desmaiei? E aí ele disse: mas é porque todos nós somos como uma sombra. E podemos nos comparar a um quarto escuro onde nós normalmente guardamos tudo aquilo que não queremos entrar em contato, que não queremos enxergar, que não queremos ver. E aí o que é que acontece quando nós acendemos uma luz no quarto escuro, onde nós guardamos tudo aquilo que não queremos entrar em contato? Nós passamos a enxergar aquilo que estava escondido, né? Porque estava no escuro. Assim mesmo somos nós. Então, esse quarto escuro, na nossa realidade, é como se fosse a nossa mente, o nosso inconsciente, onde nós guardamos as nossas mágoas, os nossos desgastes, as nossas intrigas. Então, podemos fazer esse paralelo. E assim como no quarto, quando nós acendemos a luz, passamos a enxergar tudo aquilo que nós não queríamos enxergar antes, que estávamos guardando por não termos o interesse de mantermos o contato, quando nós acendemos a luz da nossa própria consciência, iluminando a nossa escuridão interior, também vamos estar como se cortando com aquilo que nos trazia a aflição. É como se estivéssemos dando a oportunidade de tudo despertar. Então, verdadeiramente sábio, disse ele, né, ao mago e a todos os outros demais presentes, verdadeiramente sábio é aquele que consegue iluminar as próprias trevas, iluminar a própria escuridão. E como é que nós iluminamos a nossa própria escuridão? Quando nós trabalhamos para nos libertarmos das nossas imperfeições. Trabalhar as imperfeições significa as batalhas mais ardentes, as maiores batalhas que nós vivenciamos nos dias atuais. E aí o sábio encerra dizendo, né, a todas as pessoas que estão ali a ouvi-lo, que sábio é aquele que já conseguiu iluminar a escuridão interior que cada um traz dentro de si mesmo. Então, é preciso nós iluminarmos as nossas trevas interiores. É preciso nós estarmos conscientes de que o maior duelo que nós precisamos travar é contra os nossos próprios defeitos. Quando, na verdade, o que é que acontece? Na verdade, nós desperdiçamos muita energia ainda tentando controlar os defeitos alheios, né? Porque, na verdade, os defeitos que nós vemos nas outras pessoas são a projeção dos nossos próprios defeitos. Só que nós não entendemos dessa forma. Nós, quando observamos o defeito alheio, nós achamos que o defeito é da pessoa mesmo e queremos consertar e queremos mudar, quando, na verdade, todo o esforço deveria ser para nós mudarmos os nossos próprios defeitos, né? Batalharmos para conseguirmos mudar a nossa concepção, mudar o nosso comportamento, mudar as nossas atitudes. É aquela transformação de atitudes, né? Que vai nos colocar numa condição muito melhor, muito mais favorável do que nós nos encontramos hoje, né? Ainda presos a tantas mazelas. Mas duelar significa qualquer oposição conflituosa de ideias, de forças ou de pessoas.
E aí, quando nós enxergamos que duelar significa qualquer oposição de ideias, de pessoas ou de forças, nós vamos observar que as maiores batalhas a serem travadas atualmente são com a nossa própria individualidade e com a individualidade de todas as pessoas que nos cercam. E aí entram os familiares, os parentes, os amigos e até os inimigos, porque os inimigos também estão a nos cercar. Então, nós falamos que duelar significa uma oposição conflituosa de pessoas, forças e ideias. E quando nós paramos para analisar essa oposição conflituosa de ideias, nós vemos que isso é algo muito presente nas nossas vidas, porque quase sempre nós queremos impor as nossas ideias, né? Quando, na verdade, nós deveríamos expor as nossas ideias, porque são coisas diferentes. Expor é tornar conhecidas as nossas ideias, né? É levar aquilo que a gente pensa para a realidade dos outros, fazendo as pessoas entenderem como nós pensamos, no que é que nós acreditamos, o que é que nós defendemos. Mas a grande realidade é que hoje nós queremos impor as nossas ideias como sendo as únicas e absolutas verdades. E vamos combinar, né, meus irmãos? Quase sempre nós temos ideias muito infelizes. É muito natural, não é, que nós queiramos defender o nosso ponto de vista. Nós somos seres humanos, trazemos conosco valores e, por conta desses valores conquistados, é lógico que nós queremos ser respeitados, queremos que as pessoas tomem conhecimento daquilo que nós acreditamos e gostamos, como já foi aqui falado. Mas o grande problema é que, como nós queremos impor aquilo que nós pensamos como sendo verdade, aquela simples discussão vai se tornar em um grande afrontamento. Então, nós conseguimos transformar num duelo ou numa batalha o que deveria ser um simples diálogo. Nós começamos a encarar um simples fato como sendo uma batalha grandiosa. E esquecemos de algo muito importante. Esquecemos que, assim como nós, o outro também tem os seus próprios valores e, por isso, tanto quanto nós, gostaria de ser respeitado, gostaria de ter as suas ideias também respeitadas, né, escutadas. Mas, assim como nós também, eles precisam expor as suas ideias e serem respeitadas por elas, né? Serem respeitados por elas e não impor as suas ideias. Então, isso vai servir para nós e também para as outras pessoas. Porque quando nós queremos impor, né? Quantas coisas nós perdemos por isso? Querer sempre ter razão é algo muito perigoso. Será que nós já paramos para nos perguntar quanto é que custa nós sempre querermos ter a razão? Sempre querermos colocar a nossa ideia como sendo algo verdadeiro, único e absoluto? Então, ter sempre a razão pode custar uma amizade. Ter sempre razão pode trazer no convívio familiar grandes conflitos. Então, o que é que acontece? A pandemia, ela tem sido para nós um grande convite à transformação. Nós estamos tendo a oportunidade de pensarmos diferente e também de agirmos diferente. Porque o que é que acontece? Hoje nós estamos muito focados no lado negativo de todo esse processo, né, que tem sido a Covid-19. E o lado negativo é um fato, realmente ele existe. Afinal de contas, nós estamos em batalha constante contra um inimigo invisível aos nossos olhos, porque ele é microscópico, mas apesar de nós não enxergarmos, ele é uma realidade, existe. E nós sabemos o quanto tem trazido prejuízo, porque está ceifando muitas vidas, está deixando muitas pessoas doentes. As atividades precisaram ser paralisadas, então a economia, toda a economia do país, não só do nosso país, mas do mundo todo, foi bastante prejudicada. Está sendo bastante prejudicada. Então foi e está sendo uma grande mudança na nossa rotina, na nossa vida. Esse é o lado realmente negativo da pandemia e que nós temos que dar a importância, sim, que merece. Mas nós esquecemos, em contrapartida,
de ver o lado positivo da pandemia. E qual é o lado positivo da pandemia? Por exemplo, nos resgatar para o seio da família. Porque hoje nós somos convidados a fugir das grandes aglomerações. E qual que tem que ser o nosso foco? O nosso foco tem que ser a casa, a nossa casa. O nosso reduto agora é a casa e a família. Então, nunca as famílias estiveram tão próximas como estão agora. Na verdade, nós não temos tempo de acompanhar o crescimento dos nossos filhos, né? Nós trabalhamos tanto, corremos tanto para manter as despesas da casa, às vezes precisamos dividir tempo de trabalho com tempo de estudo, né? Ainda tem as nossas atividades religiosas, então realmente o tempo ele tem que ser muito bem dividido e quando a gente para analisar, a vida está passando e nós não estamos nos dando conta, então muita coisa tem passado sem que a gente tenha tido o tempo de acompanhar. E uma dessas coisas importantíssimas é a criação dos nossos filhos, é a educação dos nossos filhos. E muitos de nós não estão tendo a oportunidade de acompanhar. Então, esse momento de pandemia está sendo a oportunidade de nós estarmos mais próximos dos nossos filhos, de nós estarmos mais próximos do nosso companheiro ou da nossa companheira, né? É a oportunidade que estamos tendo de resgatar esses valores que estão aí por necessidade, logicamente, não estamos dizendo que é por futilidade, por necessidade estão sendo esquecidos. Então, o que é que tem se falado? Tem se falado que a pandemia está contribuindo para que muitas relações, muitos casamentos, eles sejam dissolvidos, muitos casamentos sejam acabados. E isso não é verdade. Isso não é verdade. A pandemia não está contribuindo para que os casamentos se acabem. O que acontece é que esses casamentos eles já estavam acabados e as pessoas não tinham se dado conta disso ainda. Essa que é a realidade. A pandemia não veio para destruir relações, não é? Mas, como as pessoas tiveram que agora estarem em contato permanente dentro de casa, não é? Porque elas não estão mais em seus trabalhos, em suas atividades religiosas, não estão mais na faculdade, não estão mais na escola, então todo o tempo do mundo agora é concentrado dentro de casa, em tempo integral com todos os familiares, então nós começamos agora a descobrir o quanto nós somos intolerantes. Somos intolerantes. Nós queremos projetar no outro as nossas expectativas. Nós queremos que o outro se molde de acordo com aquilo que nós queremos. E isso não deve ser real. Isso não é possível, porque cada pessoa é cada pessoa. Cada um traz os seus próprios valores e suas próprias necessidades. E nós precisamos aprender a respeitar e a lidar, né, com isso. Mas o que é que acontece? Não estávamos preparados. E aí descobrimos o quanto somos intolerantes e o quanto precisamos trabalhar essa tolerância, trabalhar essa paciência para vivermos em harmonia com aqueles que compõem a nossa família. Então, muitas relações elas se mostraram de fato insustentáveis por conta do convívio, né, em tempo integral. Mas a pandemia não é responsável pela dissolução ou pelo esgotamento das relações dos casamentos. Não. Ela apenas contribuiu para que, estando juntos, nós pudéssemos ver com maior clareza a nossa dificuldade e a dificuldade do outro. E talvez não estejamos prontos para conviver com essas dificuldades, como o outro também não está pronto para conviver com as nossas dificuldades e os maiores defeitos que nós carregamos, né, que nós trazemos conosco. Mas enquanto muitos alegam que o casamento tem se dissolvido, que a família tem se desagregado, muitas outras famílias têm achado maravilhoso esse tempo de estarem juntos. Por quê? Porque estão tendo a oportunidade de descobrir o quanto uns são importantes para os outros. Então, isso é o lado positivo da pandemia e que muitas vezes fica no esquecimento. Nós não damos esse valor, né? Não temos essa visão, não focamos para este ângulo. Uma outra coisa que a pandemia tem favorecido, nós estamos tendo o convite à solidariedade e à fraternidade. Nunca o mundo foi tão solidário.
Nunca se fez tanta caridade como se está fazendo agora. Tanto a caridade material quanto a caridade moral. Nós vemos aí grandes grupos, empresas que estão se mobilizando para ajudar, para fazer doação em materiais, em cestas básicas, em equipamentos também, né, para os hospitais estarem bem instalados e poderem dar uma melhor assistência às pessoas. Então, muitas pessoas estão realmente se mobilizando, se movimentando para prestarem essa assistência, para serem solidárias, né, para serem fraternas. Logicamente, não deveria ser necessário esperarmos uma pandemia da vida ou uma grande tragédia para que fosse despertado em nós esse instinto, né? Esse sentimento de solidariedade, de fraternidade. Mas, como nós somos espíritos imperfeitos ainda e precisamos de uns balanços, né? Então, esse balanço chegou, né? Esse despertar veio agora com essa pandemia e nós precisamos aproveitar a oportunidade. E sem falarmos nas correntes de orações que temos realizado. Nunca se orou tanto, que coisa maravilhosa. Muitos são os grupos de protestantes, de espíritas, de católicos que dedicam determinado horário do seu dia para realizar correntes em rogativa aos doentes, aos necessitados, beneficiando a nós mesmos, beneficiando ao outro. Que maravilha! E nós, quando oramos, estamos elevando o padrão vibratório do planeta. A espiritualidade tem dito que nunca a psicosfera da Terra encontrou-se como está agora. E isso graças às nossas rogativas, graças a esses momentos de elevação de pensamento em que nós estamos em contato direto com o alto, como nós falamos, para trazer benefício a nós e ao outro. E isso não é caridade moral? Para que caridade melhor do que aquela de pedirmos pelo outro? Estamos intercedendo em favor do outro, quer seja o outro nosso familiar, o nosso parente, o nosso vizinho, o nosso amigo e até mesmo o nosso inimigo, porque Jesus nos faz esse convite, né, para amarmos até mesmo os nossos inimigos. Então, esse é o momento propício a essa transformação. É a oportunidade que nós estamos tendo de colocar em prática os ensinamentos do Cristo feitos há mais de 2020 anos. E nós ainda continuamos adormecidos. Só que chega o momento do despertar. Então vamos aproveitar a oportunidade da pandemia, que tem sido muito, mas muito favorável para que nós possamos nos transformar, melhorar, possamos acender esta luz na nossa escuridão. Então, a prece hoje, além de funcionar como um elevador de vibrações, né? Além de elevar o padrão vibratório da Terra, ela tem servido para nós como um fator de superação, onde nós conseguimos nos fortalecer para vencer as nossas próprias dificuldades, assim como ajudar os outros a também vencer as dificuldades deles, né? Superarem as suas próprias aflições. Então, nesses dias de pandemia, vamos fazer a parte que nos cabe. Cabe a cada um respeitar o isolamento social, manter o distanciamento, realizar a higienização das mãos, utilizando o álcool em gel, utilizando água e sabão. Então vamos fazer isso sim. Vamos correr atrás de fazer a parte que cabe a cada um de nós. Mas não paremos por aí. Não vamos nos conformar apenas com isso, apenas com essa limpeza do corpo. Vamos nos preocupar em trabalhar para que possamos higienizar principalmente o nosso espírito. E como é que nós higienizamos o nosso espírito? Nos tornando pessoas melhores, trabalhando as nossas imperfeições, nos livrando das nossas mazelas, dos inúmeros defeitos que ainda fazemos questão de carregar. Então, esse é o maior de todos os duelos, é o maior desafio que nós precisamos trabalhar nesses dias atuais. Nos esforcemos para iluminar esta luz interior,
nos trabalhemos para fazer com que brilhe em nós essa luz que o Cristo já dissera que nós tínhamos, e que brilhe a vossa luz, ele disse. Então, se ele disse, é porque nós somos luz mesmo, nós temos essa luz interior. O livro dos Espíritos, ele diz assim, vou ler aqui, para sair na íntegra. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando, nem se deixando matar, que repararão agravos. Há mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado homem se cometeu alguma falta, ou em perdoar se de seu lado esteja a razão, ou seja, enquanto que na antiguidade as pessoas queriam lavar a honra com sangue, né? Achando que ia com isso conquistar respeitabilidade, um grande engano, a espiritualidade nos diz que existe muito mais honra e muito mais grandeza quando nós temos a humildade de nos confessarmos culpados. Quando nós tivermos a grandeza de perdoarmos as ofensas que nos são feitas. Então é nisso que consiste o verdadeiro ponto de honra. É nisso que nós precisamos focar. Esta é a proposta que o Cristo tem a nos oferecer. E por isso que essa lição do duelo está no capítulo 12, não é? Amai os vossos inimigos. Não é à toa que está nesse capítulo. Então vamos nos esforçar para que possamos colocar na prática esta proposta maravilhosa que o Cristo nos faz há mais de 2000 anos. E para encerrar, nós trazemos aqui uma frase belíssima de Joana de Ângeles, quando nos diz: cesse com o triste hábito de duelar e ofender e passe a perdoar e compreender. Então este é o convite que Joana de Ângeles nos faz para que nós possamos reconstruir o ser que nós precisamos lograr. Que Deus nos abençoe. Nós agradecemos a oportunidade que a casa nos dá para que possamos conversar, como falamos no início, né, de um tema tão pertinente no momento em que nós estamos vivenciando. Então, que nós possamos aproveitar também, na dor do momento, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de se melhorar, uma oportunidade de fazer diferente, porque nós somos luz, nós podemos fazer melhor, nós podemos vencer a nós mesmos, iluminando as nossas próprias trevas. Porque, como disse o grande sábio no início da história, verdadeiramente sábio é aquele que já conseguiu iluminar a própria escuridão. Então, que Jesus possa nos abençoar. Muita paz a todos.